Bom dia, Sr. Ministro. Bom Antes dia. de mais, muito obrigado pelo seu tempo, por esta conversa sobre voluntariado e também sobre o movimento Transforma Portugal. Gostaria de começar por perguntar, talvez de uma forma mais abrangente, no passado já destacou a importância da realização de trabalho voluntário por parte dos estudantes, nomeadamente. Qual é que é a razão para que exista essa importância? Vivemos hoje tempos sem precedentes em Portugal e no mundo, onde cada vez mais a solidariedade, o respeito pelo próximo, faz parte de qualquer sistema educativo, em qualquer idade e ao longo da vida. Mas mais do que nunca a responsabilidade daqueles que estão no ensino superior e que se responsabilizam pelos outros é particularmente importante. E o voluntariado estudantil é certamente mais um passo na educação para a cidadania, que naturalmente a crise pandémica e a crise social e económica associada à crise pandémica nos vieram alertar de uma forma sem precedentes. E por isso, desde logo, em estreita colaboração com a Fórum Estudante e usando o projeto piloto iniciado já em 2020 na Universidade de Coimbra, achámos que era a altura de reforçar todo o que é o movimento, já com muita tradição de voluntariado também no ensino superior e também usando a experiência que é bem conhecida da Fórum Estudante e sob a liderança do Rui Marques, que tem tido um movimento particularmente importante em todo o ensino superior português, para além de muitas outras áreas. E por isso foi um apelo ao reforço daquele que é a educação para a cidadania, no momento, mais do que nunca, que precisamos de perceber o respeito pelo próximo, mecanismos de interajuda, quer entre estudantes, e este é particularmente importante, mas também dos estudantes para a sociedade de uma forma geral e para aqueles mais vulneráveis, em particular os mais idosos. A pandemia causou um movimento inédito de solidariedade também com a ciência. Vimos desde o primeiro momento os laboratórios científicos a abrirem, a fazerem testes, a usarem todos os equipamentos na produção de máscaras, na produção de outros equipamentos de proteção individual e, mais uma vez, é no âmbito científico e académico que estes movimentos solidários são particularmente importantes e, por isso, o Transforma Portugal veio apelar a todos os estudantes para participarem de uma forma ativa naquilo que cada vez mais chamamos também o ativismo estudantil, como uma participação crescente dos estudantes entre si, mas também a ajudarem e a apoiarem a população e, com isso, perceberem também outras capacidades e competências que tenham que ter. Portanto, isto não é um mero serviço, não pode ser nunca encarado como um serviço dos estudantes aos outros, mas sim, acima de mais, como um processo próprio de aquisição de competências e de uma capacidade de resiliência social que faz parte de um sistema educativo. E pensando precisamente na experiência de um estudante do ensino superior, pensa que existe alguma especial afinidade entre esta experiência de voluntariado e o momento de frequência do ensino superior? Infelizmente, em Portugal e sobretudo no sul da Europa, temos uma experiência de participação no ensino superior particularmente curta. Tipicamente, os estudantes, os portugueses entram cedo e saem cedo do ensino superior. A média de idade de um estudante em Portugal é cerca de 25 anos. Compara com, por exemplo, com os países nórdicos, que é acima de 40 anos, porque estudam ao longo da vida. E, por um lado, estamos a atuar cada vez mais a prolongar os estudos. Nos últimos anos, triplicámos o número de estudantes em pós-graduação, e esse é um processo importante, continuar e alargar a formação ao longo da vida, mas em todo o caso, qualquer que seja esse movimento, sabemos que a participação no ensino superior, mais uma vez em Portugal e no sul da Europa, é relativamente curta e por isso tem que ser maximizada em todas as suas etapas, e é um momento particularmente oportuno, naturalmente,
para um jovem de 20 anos, onde tem uma energia incalculável, certamente se dedicar aos seus estudos, à parte académica, à parte científica, mas ter outras experiências de vida e de relacionamento social, quer, mais uma vez, entre os seus pares, entre os seus estudantes, e este momento é particularmente oportuno, devido também à transição do digital que o ensino enfrenta, mas também a ter outros movimentos de solidariedade. Não nos podemos esquecer que, apesar dos enormes progressos feitos nos últimos anos, ainda só metade dos jovens de 20 anos é que participam no ensino superior totalmente em Portugal. Em 2015 eram 40%, há 20 anos eram 30%. Portanto, o progresso é enorme. Hoje já temos 50% dos jovens no ensino superior, queremos chegar ao fim desta década, a 2030, com 6 em cada 10 jovens. Em todo o caso, ainda há, hoje, metade dos jovens que não têm a oportunidade de entrar no ensino superior, sabemos, sobretudo, por razões económicas e sociais. E por isso, esse esforço de solidariedade, também neste momento, que é o único dessa metade dos jovens que têm a oportunidade de participar no ensino superior, é também um apelo para a sua solidariedade social com as partes da população mais vulnerável, incluindo os outros jovens que não estão no ensino superior, mas também, como disse, os mais idosos. E relativamente a essa oportunidade que refere, a oportunidade de participação, de que forma é que o sistema de ensino superior acaba também por fazer essa ponte e permitir esse cruzamento para essa área? Este sistema não pode ser imposto quanto a mim. Tem que ser verdadeiramente um esforço de voluntariado e de mobilização coletiva. E por isso é que foi muito importante ser, mais uma vez, reforçado com movimentos muito, diria, bottom-up, certamente com os estudantes eles próprios, com as associações de estudantes, com os inúmeros núcleos de estudantes que hoje caracterizam muito a vida estudantil. Certamente há um papel importante no movimento associativo e nas associações, mas também há outro movimento associativo, desde clubes temáticos a grupos orientados para determinadas áreas, quer científicas, quer não científicas, sobretudo também do âmbito desportivo, que são elementos do associativismo estudantil muito importantes. E por isso, vindo dessas bases, é particularmente importante. Sabemos que este processo pode ser apoiado e pode ser estimulado, eu diria, pode ser acelerado, se para além disso tiver incentivos nos currícula. E cada vez mais há muitas experiências que dependem da autonomia, certamente, académica das instituições de ensino superior, de providenciarem créditos a estas atividades. E esse é mais ou menos um movimento que não deve ser imposto, tem que vir das próprias instituições. Portanto, este mix entre a mobilização dos estudantes, de mobilização do voluntariado, com combinação de algumas atividades que podem dar origem a créditos partindo das próprias instituições para estimularem isto, é um processo que se tem assistido gradualmente, é um grande desafio a percorrermos, mas cada vez temos mais experiências de casos onde muitas destas atividades também dão origem e facilitam e possibilitam ter créditos para aquilo que é um diploma ao fim de uns anos que inclua também este tipo de certificação do processo de voluntariado. Mas penso que é um processo que tem que ser de mobilização, quer dos estudantes, quer das instituições, e sabemos que hoje praticamente todas as universidades portuguesas e os institutos politécnicos têm responsáveis associados a estas atividades, quer de mobilização do voluntariado, quer do envolvimento dos estudantes em ações do âmbito social e de contacto com a população.
Relativamente a esta questão de estímulo, como refere à participação, uma das iniciativas mais recentes que referiu da Fórum Estudante, onde o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é um dos principais parceiros, é o Movimento Transforma Portugal. De que forma é que pensa que esta iniciativa se enquadra nesse esforço? Mais uma vez, é mais um passo de mobilizar certamente o que já vinha em curso, usando um projeto piloto que foi iniciado na Universidade de Coimbra em colaboração com o Movimento Transforma Brasil e que depois se conseguiu ampliar a todo o ensino superior, também com mecenas públicos e privados externos, certamente a Direção-Geral do Ensino Superior, mas também o Instituto de Emprego e Formação Profissional, o Instituto para Português da Juventude e um mecenas privado, a Fundação La Caixa, sobretudo para apoiar microprojetos, e sabemos que o financiamento de microprojetos é um estímulo particularmente importante. Neste momento já estão em curso vários projetos, algumas poucas dezenas de projetos, mas o objetivo é termos pelo menos 500 projetos com financiamento, com microfinanciamento até 400 euros, como um estímulo ao incentivo e também, sobretudo, para cobrir despesas que muitos destes projetos têm. Mais uma vez, projetos que são propostos pelos próprios estudantes, nos mais variados temas, desde o apoio social, o apoio clínico, a outro tipo de iniciativas, desde a área desportiva, à área cultural ou científica, e que envolvem, muitas delas, equipamentos de deslocações e, portanto, têm custos, e por isso este microfinanciamento, diria, é também um estímulo para facilitar muitas dessas instituições. Todos sabemos que não é o mais importante, mas que é uma ajuda para aquilo que é este movimento solidário de ter estudantes das mais variadas áreas e equipas de estudantes que reúnem competências diversas a apoiarem projetos concretos e também os próprios estudantes do ensino superior. Falando agora de um contexto um pouco mais macro, talvez, no lançamento do piloto que referiu, em Coimbra, o Sr. Ministro falou de uma certa déficit de participação do voluntariado em Portugal. Quais é que pensa que podem ser as razões para este déficit e como é que este déficit também se pode resolver? Tem muito a ver, penso eu, com a nossa própria cultura e também com aquilo que tem sido a evolução ao longo dos últimos anos de participação no ensino superior. De facto, as estatísticas podem ser sempre criticadas, mas hoje os dados de voluntariado mostram que não é só no ensino superior, que de uma forma geral, nas sociedades latinas do sul da Europa, há um déficit de participação voluntária e social face a outras sociedades. Portanto, eu diria que não é um caso específico do ensino superior, é transversal a toda a sociedade portuguesa, como, sobretudo, a outras sociedades, sobretudo do sul da Europa. Portanto, tem muito a ver com a nossa cultura e este é um processo, mais uma vez, de usar o ensino superior para também fazer alterações à moda de ser e de estarmos. E é um movimento que acho que é particularmente importante para termos uma cultura mais solidária. Referiu há pouco que a pandemia da Covid-19 poderá ter uma influência também na redescoberta desta área. Acredita que isso está a acontecer e qual é que prevê que seja o impacto a médio e longo prazo? Bom, os impactos veremos, mas é certo que, quer no ensino, quer em qualquer atividade do âmbito social, económico ou outra, a vida pós-Covid será diferente do antes-Covid. Penso que não há qualquer tipo de dúvida sobre isso. No ensino, em particular, a mobilização que esteve associada ao ensino à distância e à transição de digital veio mostrar, contra todas as eventuais resistências, que era possível introduzir e facilitar, desde que houvesse uma infraestrutura de comunicações que em Portugal temos e sabemos usá-la, que era possível fazer muitas atividades no foro digital. Mas, ao mesmo tempo,
veio mostrar a fragilidade dos sistemas digitais e, por isso, cada vez mais, mostrar uma necessidade intrínseca de interajuda, quer daqueles que têm menos capacidade a estarem à frente de um ecrã sistematicamente, mas também no processo de ensino-aprendizagem, quer do lado dos estudantes, quer do lado dos docentes, de ter processos de ensino misto. E isto precisa de uma mobilização de todos, certamente do corpo docente, das instituições, mas também do lado dos estudantes. Não nos podemos esquecer, contudo, que a pandemia foi inédita em muitos aspectos em Portugal, mas há um aspecto que é crítico. Nunca tinha havido um aumento tão grande de estudantes no ensino superior. Ultrapassámos, na democracia portuguesa, a maior taxa de adesão ao ensino superior, quer de jovens, quer também de adultos para a pós-graduação. E agora o que temos que garantir é que este movimento continua. E que aqueles que este ano de pandemia aderiram pela primeira vez ao ensino superior, que não desistem e que continuam a estudar. E estudando mais, têm melhores empregos, porque, mais uma vez, temos muita incerteza perante o futuro, mas também temos uma certeza, é que cada vez mais a pandemia mostrou que a ciência e o estudo criam empregos melhores. E, de facto, as sociedades mais resilientes e menos vulneráveis ao risco são aquelas com maior capacidade de formação. E este é um processo importante e é um desafio para os próximos anos. Todos esperemos que a economia comece a crescer, que hajam mais atividades económicas, mas cada vez mais o desafio é aumentar o valor acrescentado dessas atividades, que só é possível com mais formação, com mais capacidade de desenvolver novas atividades de maior valor acrescentado, o que dependem, sobretudo, do nível de formação das pessoas. Voltando ao tema do voluntariado, e talvez só para focar este ponto de forma mais específica, o que é que acredita que um estudante do ensino superior pode ganhar ao juntar à sua experiência uma experiência de voluntariado? É a vida real, é o conhecimento da vida real. Certamente podemos falar em competências sociais, aquilo que muitas vezes na gíria se chama por soft skills, mas mais do que isso é o conhecimento dos desafios que hoje temos na vida de compreender aquilo que não sabemos, nem da nossa experiência passada, nem dentro de uma sala de aula. E sabemos bem que o que aprendemos numa sala de aula é muito importante, da física, à matemática, à química, às artes, à economia, mas que a vida real tem muitas outras características que só se aprende a viver, a fazer, a conviver, a interagir. E o voluntariado é isso, é abrir portas a uma realidade que é impossível ser experimentada e ser percebida ou compreendida dentro de uma sala de aula. Portanto, este processo de aprender, apreender e empreender, que se faz muito pela atividade científica, ganha muito se for feito neste processo também em crescente interação social. E estes processos de solidariedade social e de voluntariado trazem outra dimensão particularmente importante, que se conseguirmos juntar ao fazer ciência também, o fazer acontecer na área social e na convivência e interação entre diferentes setores da sociedade e, obviamente, beneficiando da relação com os estudantes do ensino superior, é uma aprendizagem complementar àquela que se faz na sala de aula, mas cada vez mais crítica para uma cidadania inteira na sua melhor forma de ser compreendida. Bem, só para terminar, numa nota mais pessoal, na sua experiência pessoal, teve experiências de voluntariado e que papel é que sente que acabou por cumprir essa experiência? Foi muito importante. Eu entrei no ensino superior a seguir ao 25 de Abril, no ano depois, e foi o segundo ano daquilo que na altura se chamava o serviço cívico. Eu lembro-me que estive a trabalhar num campo agrícola no Alentejo, numa propriedade em Évora, e foi uma experiência inesquecível. Mas acho que é uma experiência que nunca mais ninguém esquece de ser feita e, pronto, acho que é muito importante, entre muitas outras ações. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado.